Bom dia, galerinha do nosso canal Recanto Chuva no Sertão TV. Hoje estou trazendo um conteúdo aí para vocês, pessoal, aí mostrando esse Boeing aí que está exposto em um parque em Guaraciaba do Norte, que é um parque, né, que mostra aí dinossauros, e o dono resolveu colocar aí para que as pessoas, né, que quando vêm visitar o parque entrem dentro desse avião, né? Ele foi pintado, reformado, é um Boeing antigo, né, de modelo antigo, e aí está aí, né, servindo como exposição neste parque aí. E é isso aí, galerinha. Curte, comenta e compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!